O tema do sofrimento, ele esteve sempre no pensamento, né, das pessoas, dos filósofos e por aí vai. Dentro da palavra de Deus, a gente tem amplamente também o tema do sofrimento, sempre sendo uma pergunta que é levantada: se Deus é tão bom, se Ele ama, porque Ele permite tantos males e tantas dificuldades, né? A verdade é que tem uma maneira de se enxergar o sofrimento à luz das Escrituras. Primeiramente, você vai ver que um dia os discípulos eles interpelaram Jesus a respeito de um homem que tinha nascido cego. E eles perguntaram assim para Jesus: Jesus, esse homem nasceu cego porque ele pecou ou porque os pais dele tinham pecado? E Jesus disse: nem ele pecou nesse sentido e nem o pai. Mas isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifestada. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que há certos tipos de dores que são enfrentadas na vida, que elas não têm uma consequência de um pecado direto, mas que é o pecado que é chamado o pecado original. O pecado entrou na terra com o pecado de Adão. Então, nós já nascemos em pecado. As enfermidades, elas estão por aí, não é? Porque o pecado está na terra. Sim, Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Todavia, Ele não prometeu que todas as pessoas que o servissem seriam livres de todas as dores e todas as enfermidades. Mas a gente tem uma pregação que é feita no século 21, de que se você crê em Jesus, crê em Deus, você não vai passar por nenhum tipo de doença ou algum tipo, por exemplo, de problema financeiro. Chamada da velha teologia da prosperidade, mas Deus não prometeu que todo mundo seria rico e que teria saúde. O apóstolo Paulo mesmo, ele passou mais tempo em provações do que em bênçãos aqui na terra. John Piper, ele tem uma frase que diz, né? Se Deus, ele mede o amor dele por nós pelas riquezas que ele nos dá e pela saúde que ele nos dá, então Deus odiou o apóstolo Paulo. Que o apóstolo Paulo, ele ficou doente, passou por naufrágios, picada de cobra, traído pelos irmãos, roubado nas estradas, passou frio, passou fome, passou tudo que tinha de ruim, então assim ele viveu. Então Deus não mede o nosso sofrimento, Deus não mede a bênção que Ele tem para nós pelo sofrimento que a gente passa. A verdade é que a gente deveria olhar para o sofrimento e parar um pouco de perguntar, né, o porquê. Essa é a grande questão. Jó, por exemplo, que é outro que aborda bastante a questão do sofrimento, ele questiona muito, e os amigos dele que vieram conversar com ele também questionam muito, e eles começam a tentar descobrir o porquê daquela enfermidade que Jó tem, de todo o desastre. Enquanto eles estão conversando, alguns dizem que talvez Jó tenha algum pecado que ele não pediu perdão, e fica toda aquela conversa, né, para que de alguma forma então eles descubram o porquê do sofrimento, e eles não acham o porquê, até que chega um momento que Jó ora a Deus. Jó ora a Deus, ora pelos seus amigos, e a Bíblia diz que Deus restitui a sorte de Jó. Você vê que quando Jó para de perguntar, aceita aquela dificuldade e aceita que a vida dele precisa caminhar, precisa continuar seguindo em frente, então as coisas mudam. E é assim que a gente deve tratar o sofrimento. Então, duas coisinhas para a gente encerrar. O Salmo 119, no versos 71 e 72, Davi ele diz assim: foi-me bom ter sido afligido, porque eu aprendi a guardar os mandamentos do Senhor. Ali ele diz que o sofrimento que ele passou foi importante porque aquilo deu para ele graça, sabedoria, experiência, para que ele pudesse então valorizar a palavra de Deus. Sabe o que Salomão escreve no livro que ele escreveu de Eclesiastes? Que existe mais sabedoria num lugar em que está tendo um velório do que numa festa. Porque onde tem um lugar que está tendo luto e velório, você para refletir a respeito da vida e das coisas que são mais importantes, do que realmente deveria ser prioridade. Eu vi um videozinho, né, na internet de um garotinho de 5 anos, da América do Sul, não sei qual país.
ele estava falando espanhol e um repórter veio até ele. Ele estava carregando um monte de, como se fosse feno, mas ali na verdade era amendoim e tal, com as cascas, com folhagem e tudo. E o repórter perguntou para ele: o que você está fazendo? E ele disse: estou carregando, né? E o repórter perguntou: o que é? Ele disse: os amendoins. E o repórter perguntou: para quê? Ele disse: para me levar para minha mãe, para a gente vender. E o repórter perguntou: por quê? Ele disse assim: para a gente comprar leite para minha irmãzinha. E aí o repórter perguntou: cadê seu pai? E ele disse assim: meu pai morreu. E aí ele pergunta: o que você gostaria de ganhar agora? E a criancinha de 5 anos, ela disse assim: eu queria passar 5 minutos com meu pai. E o repórter perguntou: por que você queria isso? Ele disse: não sei, é isso que eu queria. Quando a gente se lida então com questões como essa, você encontra uma criança que o sonho da vida dela era ter tido o pai, e o pai morreu, e aí com 5 anos ela trabalha, que ela queria ter visto o pai. A gente começa a pensar então que às vezes os nossos valores eles são muito fúteis, muito vaidosos. O rei Ezequias, ele também disse algo semelhante. Ele disse que na aflição que ele passou, ele aprendeu a obedecer a Deus e ouvir a Deus, ali em Isaías 38. Então, é bom que a gente entenda isso, que o Senhor permite dificuldades, que às vezes nós não entendemos o porquê, mas temos que aceitar e seguir em frente. A Bíblia diz que as aflições, elas são leves e momentâneas, né, se comparado com o peso da glória que vai ser revelado através de nós. Então, a palavra de Deus, ela sempre vai dizer que o que Deus vai manifestar em nós é muito maior do que essas dores que a gente passa nos dias de hoje. Pois bem, é necessário, então, que eu e você possamos olhar para o sofrimento não como uma punição de Deus, mas como uma oportunidade de aprender. Deus usa a dor como seminário. Deus usa a dor como uma chance de nos fazer enxergar aquilo que é mais precioso. A dor nos coloca num estágio e num estado em que a gente começa a perceber aquilo que é mais nobre, aquilo que é realmente mais glorioso, que é mais eterno. E isso é algo muito significativo. Eu termino então dizendo que nós precisamos olhar para o sofrimento não como uma punição, mas sim como uma oportunidade. O apóstolo Paulo disse que o sofrimento que ele passava, se fosse em Cristo, aquilo lá seria um privilégio. Pedro disse: se você não é um bandido, uma pessoa cruel e passa por dores, fique alegre por isso, porque é um privilégio ser provado por causa de Jesus. Tiago diz, Tiago 1, versículo 12, bem-aventurado é o que é provado e aprovado. Tem alegria na dor. E eu encerro agora. Jesus um dia recebeu uma pergunta, que a pergunta foi: olha, a torre de Siloé caiu, o povo estava construindo lá, foi punição. Jesus disse: foi punição coisa nenhuma. E ele simplesmente então estava querendo direcionar os olhos dos discípulos, certo, para outro tipo de ensinamento, e que não era esse de causa e efeito. Nem tudo é causa e efeito quando se fala de dor. Então muita igreja fala que se você tem doença é porque você pecou, que se você está falta de dinheiro é porque você não tem fé. Isso é mentira. Guarde esse ensinamento então, que Deus te abençoe.